bem-vindo ao Papo de Empresário. Meu nome é William Franciscon, empresário e coordenador do CJE. Meu nome é Wellington Martins, empresário e primeiro secretário do CJE. Meu nome é Leonardo Almeida, empresário e diretor do CJE. Agora vamos começar o nosso podcast com o pessoal da Soldamac no dia de hoje. Boa noite a todos. Queria agradecer primeiramente o convite que vocês aceitaram. Para nós é muito importante da associação estar aqui fazendo esse bate-bola, trocando essas ideias. Para a associação é muito importante, não só para ela, mas como para nós também. Eu sou o Leonardo, também sou empresário como vocês, junto do meu companheiro. Sou o Daniel. E, bom, para a gente começar, queria que você apresentasse, vocês dois, um pouco da história da Soldamac, como que começou, porque, vamos ser bem sinceros, quem não conhece, né, a empresa de vocês tem um renome muito grande aqui no nosso estado e é muito importante que vocês estão aqui conosco. Maravilha, é uma honra para a gente estar aqui com vocês, participando desse bate-papo e levando para a comunidade, para os jovens empresários, o transcurso da nossa jornada. O meu nome é Augusto Raimundo Alés, sou um dos fundadores da empresa, e o Rafael é meu filho, que hoje está na sucessão da empresa, dando continuidade. A gente que agradece a oportunidade de estar aqui e contar um pouco da história da empresa. Legal. A gente que agradece. Augusto, acho que para começar, seria legal se você pudesse contar desde o início, assim, desde que você comentou agora há pouco, na gravação, que desde os 7 anos, né, você já era empreendedor, um pouco. A realidade é assim, eu venho de uma família de hoteleiros, meu pai e minha mãe eram hoteleiros no Rio Grande do Sul. Então, com 7 anos, a minha mãe já fazia bala e eu vendia essas balas na estação hidromineral, onde a gente tinha um hotel. Aí, esses foram meus primeiros passos no comércio, nessa iniciativa de desenvolver esse dom. Porque, na verdade, para mim é um dom, porque a minha formação básica não é aquelas coisas. Porque a cidade da onde eu vim para Campo Grande, na época que eu vim em 80, tinha 6.000 habitantes. Hoje tem 4.500 habitantes. Então era um local que eu não teria um futuro tão brilhante quanto eu tive essa oportunidade de Campo Grande. Aos 10 anos eu ganhei uma monareta. Alguém de vocês conheceu a monareta? Nunca ouvi falar, na verdade, viu? Monareta era uma bicicletinha da Monarch, que um irmão me deu, e eu imaginei que fosse para mim brincar com ela. E na realidade era para buscar leite de madrugada para o hotel. Entendeu? Aí nas horas de folga eu podia usar a bicicleta. Aí com 13, 14 anos eu já comecei junto com meu pai. O meu pai tinha como arrendatário, que lá é meieiro, parceiro, no Rio Grande do Sul. O pai tinha umas áreas de terra e eu acabei pegando as áreas de terra dele, sendo meieiro dele. Tá certo. Então já comecei desde cedo a fazer negócio. A história da Soldamac, ela começa a se desenvolver a partir de 1980. Quando eu vim para Campo Grande, eu tenho um irmão que é engenheiro civil, que é o Nolida Funsolos, o Moacir, e eu vim para trabalhar com eles. E com o passar de 3 anos e meio, a gente viu que tinha muita capacidade produtiva dentro de uma empresa que era muito pequena. E a gente viu a necessidade de algumas coisas do mercado que o mercado não oferecia. Certo. Vocês já viram esse diferencial já? Porque a gente já procurava determinados tipos de materiais e não conseguia. Aí em agosto de 84, nós alugamos um prédio na 14 de julho, 445, onde antigamente tinha uma unidade da Receita Federal. E ali a gente ficou durante de 84 até 97. Assim, eu me sinto muito assim lisonjeado em falar. Eu só fiz o primeiro contrato com o proprietário do imóvel, que é da família Saad. Eu aluguei deles, os outros anos a gente renovava os aluguéis, olha, a partir de tanto é tanto e de tanto é tanto. Então, uma coisa assim que o jovem empresário tem que aprender, que ele precisa se disciplinar, que compromissos da empresa são compromissos da empresa.
Dinheiro da empresa é dinheiro da empresa. Essa diferenciação, essa separação. Exatamente. Ele tem que saber que ele não pode gastar o dinheiro da empresa com outras finalidades, comprando carro, querendo comprar roupinha bacana, sapatinho bacana, se ele não vai ter recurso para pagar as duplicatas no dia seguinte. Exatamente. Então isso foi uma sequência assim. Então aí em 97, quando a gente mudou para a primeira loja própria, na 13 de maio. Aí eu havia adquirido um terreno lá em 95, do Laucídio Coelho, e logo que eu comprei aquele terreno, ficava exatamente, estrategicamente colocado em frente ao principal concorrente meu. Nossa. Como eu não tinha dinheiro para construir, eu fiz uma placa do tamanho do terreno e coloquei lá, futuras instalações da Soldamac na rua 14 de julho. Já deixou preparado. Porque todo mundo ia buscar o cara. A partir do momento que começou a ver a placa lá, Soldamac, o cara falou, mas tem uma outra loja que também vende o que ele vende. E aí começou a história da coisa. Aí, ao longo de toda essa trajetória, teve meu casamento com a Maria de Fátima, que é minha esposa, até recentemente. E vieram os filhos, o Bruno, o Rafael, e eu sempre procurei induzir eles a dar continuidade dentro da empresa. Até uma situação assim um pouco curiosa, porque o Bruno é mais velho, um dia ele chegou e falou para mim assim, eu quero fazer faculdade fora. Falei, beleza. Aí ele começou, não, eu quero fazer Curitiba, Florianópolis, ou Porto Alegre, ou não sei o quê. Só as capitais, né? Só top, bem movimentado, só localzinho bacana, né? Aí eu dei 3 opções para ele. Eu falei, eu vou tirar 3 opções de local para você fazer. Ou você vai fazer INSPER, FGV ou a USP de São Paulo. Eu falei, são essas 3 opções em São Paulo, que é o centro da América Latina. Quer fazer, vai para lá. Ser essas. Mas esse de ir para aqui, para cá, para lá, não. Então, você direciona o caminho. Então, foi tudo muito direcionado na vida e preparado ao longo da vida. Aí, algumas pessoas pegam de melhor forma e outras não têm a mesma facilidade. Com certeza. De repente, você desenvolve mais um lado do conhecimento, ou que você tem mais aptidão em alguma área, então tem que procurar direcionar. Hoje, o Rafael está mais direcionado à parte burocrática, compra, venda, todo o sistema de precificação, e o Bruno fica numa área de apoio, de pessoal, marketing, vistoria de loja, mas se completam no conjunto da obra. E são 2 partes muito importantes, né, que não podem ser deixadas de lado. Exatamente. Uma coisa que eu achei muito bacana, Daniel, a fala do seu Augusto, bem no início, ele começou desde os 7 anos, isso daí mostra como ele vem se preparando, né? Não é um dom. O senhor falou dom, mas não, isso daí é um exercício diário, né? É um trabalho diário. Esse dom só foi desenvolvido porque o senhor trabalhou. Com certeza. Né? Desde pequeno, então eu gosto de deixar muito claro, né? Que não é sorte, né? Não existe sorte. Exatamente. Essa palavra sorte ou azar a pessoa carrega. Sim. Quando você alimenta coisas positivas na sua vida, acontecem coisas boas. Quando você alimenta coisas negativas, se você for para dentro da sua empresa, imaginando que aquele dia vai ser ruim, deixa as portas fechadas, nem abra, não saia de casa. Porque se você já sair com pensamento negativo, melhor não sair. Não vai para lá porque você não vai se sentir confortável. Não tem. Augusto, e você contou um pouco da história, da sua construção profissional, e acredito assim, se você pudesse dar uma dica para os jovens que estão começando, tem bastante gente que assiste a gente que eles estão iniciando no empreendedorismo, estão abrindo uma empresa agora, e o mundo está muito difícil também, como sempre foi, para abrir uma empresa, para ser um empreendedor. E qual que seria uma dica que você poderia dar para eles? Não é uma dica, são várias dicas, né? Não existe uma dica, um milagre. A primeira situação que a gente tem que aprender dentro de casa. Você não pode gastar mais do que você ganha. Se você ganhar R$2.000, você tem que tratar de viver com 1.200 e economizar 800.
Eu falo assim, no meu íntimo, se eu tivesse que quebrar e começar tudo de novo, eu começava vendendo picolé. Isso é papo de empreendedor. Você querer começar, você vencer na vida. Você tem que ter uma determinação gigantesca. Então, a primeira coisa é você saber que o recurso da empresa não é recurso seu, é recurso da empresa, e que o resultado financeiro da empresa é muito pouco em relação àquilo que você desenvolve, aquilo que você vai investir. Você vai investir numa loja, vamos supor, o cara vai começar uma franquia vendendo 15 mil reais. Aquele dinheiro não é dele. O que vai sobrar para ele, talvez ali seja os 1.500 dos 15 mil. Entendeu? Então, o fator primordial é você não gastar mais do que você ganha. E segundo, para tomar dinheiro de alguma instituição, para você alavancar o teu negócio, você tem que estar muito seguro do que vai fazer. Tem que ter, por exemplo, o Rafael teve experiência dentro da Soldamac e ele tem um determinado capital, mas ele trabalhou na Soldamac durante 5, 6 anos, ou um outro colaborador meu que foi gerente, foi coordenador de loja durante 5, 6, 10 anos, e ele conseguiu economizar um determinado valor, ele pode até abrir uma loja. Ele pode ter sucesso ou não, se ele seguir essa regra básica, não gastar mais do que ganha, pagar as coisas dele corretamente, entendeu? Porque tem muito empresário que fala assim, mas se eu precificar dessa forma, eu não vou conseguir vender. Mas se você precificou o copo d'água e você cobrou do teu cliente o piso, CONFIS, imposto de renda e ICMS, não é dinheiro seu. É um dinheiro que está embutido no produto que você vai repassar para o governo. Para talvez um dia, né, nessa atual situação, você cobrar do governo o resultado. Sim. Entendeu? Porque, às vezes as pessoas chegam assim, outro dia teve uma reunião aqui no CDL, foi uma senhora, foi no encontro de mulheres, mas eu não consigo vender nesse preço. Então ela está fazendo alguma coisa errada. Ou ela está pagando muito caro pelo produto dela, ou está pagando um aluguel muito caro, num lugar muito chique, que ela não aguenta. Então era melhor ela vender roupa na casa dela. Sim. Entendeu? Fazer algum cálculo aí, ver onde está pesando. Tem que fazer os ajustes. Sim. Entendeu? E a partir daí você vai. Mas é uma constante. Determinação do começo ao fim. E esquecer que fala assim, eu tenho jogo de futebol 6 horas. Não. Até você equilibrar suas contas, a sua empresa, 5, 6, 7, 8 anos, esquece de futebol. No meu caso, por exemplo, eu trabalhava de segunda a domingo, de segunda a sexta era das 7 horas até 8, 9, 10 da noite. No sábado levava trabalho para casa, trabalhava até o meio-dia, levava trabalho para casa, e no domingo levava relatório das filiais para fazer em casa. Exatamente. Então não existe esse negócio de falar, mas é tranquilo. Não tem nada tranquilo. Tem gente que quer empreender porque acha que vai ter uma vida fácil. Não, esquece. Esquece. Na verdade, nós empresários e empreendedores, por enquanto, até agora, recentemente, Deus queira que mude, se as pessoas tiverem uma visão diferente, porque eu costumo falar, o resultado financeiro que você tem numa empresa bem estruturada, ela não chega no primeiro dígito, o resultado líquido. É 0,75, 0,80 sobre o capital imobilizado. Então, às vezes eu até falo para o meu filho, mas tivesse com esse capital imobilizado em banco, estaria ganhando 1,5%, 2%. Entendeu? Então, empreender é para quem realmente tem determinação e esteja a fim de trabalhar. Trabalhar muito, não é pouco não. Tem segredo, mas é disciplina, né? É querer ter vontade, né? Porque e outra coisa, contra nós, parece, né? Com certeza, a pessoa monta uma empresa, uma loja, ele vai lá e contrata uma pessoa de confiança dele, que não seja um gerente, que seja um colaborador, mas é de confiança dele. Ele passa a dar a chave do colaborador para o colaborador chegar antes dele na empresa. O patrão tem que dar exemplo. O patrão tem que ser o primeiro a chegar e o último a sair.
A menos que você queira ser um diretor executivo e queira ficar em casa tomando vinho à noite, esperando as coisas acontecer, e quando você vê, acorda bamburra. Não é o nosso caso, né? Entendeu? E até puxar esse gancho e perguntar para o Rafael, porque assim como eu, o Daniel, e eu acho que o pessoal que nos assiste também, são, né, filhos de empresários, já donos de uma empresa já estruturada, ou que estão, né, numa evolução de estruturação. Eu queria saber como é que é assumir uma empresa que já está em um andamento, que já está num crescimento, já chegar com um carro andando, já, né, vamos dizer assim, como é que é essa visão sua, como que é como você se sente, né? É uma responsabilidade grande, né? São 37 anos de empresa, okay? E depende de trabalho, humildade, mostrar serviço, mostrar profissionalismo, e faz parte, as coisas vão acontecendo, né? Temos pouca idade relativamente, mas é vontade, buscar aprender com os mais velhos, né? Com certeza. Buscar colocar também o que a gente tem em mente, e alinhando e trabalhando. E como foi que você começou lá? Você comentou antes que você fez faculdade, né? Sim. Daí você foi fazer faculdade fora, você fez aqui mesmo, já trabalhando, como foi? Fiz faculdade fora também. Eu, desde pequeno também, já vem de taso no colégio, aí nas férias ia para a loja, trabalhava no estoque, ficava aprendendo um pouco sobre os produtos, né? Então foram muitos anos aí que a gente sempre esteve presente na loja nesses momentos esporádicos. Eu fiz faculdade fora, fiz faculdade em São Paulo também. As férias continuava trabalhando na empresa. E aí até o momento que me formei, conversando com o Augusto, com meu pai, ele também estava louco para que eu voltasse, meu irmão voltasse, para que auxiliasse na empresa, né? Claro. Auxiliasse nessa sucessão. E também foi da minha vontade, eu sempre quis trabalhar na empresa. E voltei, comecei a trabalhei um pouco no estoque. O Augusto também pedia para subir, para auxiliar ele no setor de compras. Acabei subindo e comecei a aprender. E o legal é que você trouxe uma visão de São Paulo, né, para cá. Eu acho que isso daí é muito importante para nós, né, para a empresa principalmente. Você traz uma vivência diferente, né, você traz uma teoria diferente, né. O que eles aplicam lá é muito parecido com o nosso, mas muito mais intenso, um volume muito maior. Então, eu acho que esse gás que você traz de lá de São Paulo para aplicar na empresa, com certeza foi um diferencial, né? Acredito que sim também. O negócio principalmente da faculdade lá, para mim, foi mais o ambiente do que a teoria. Faculdade, como muita gente acha, às vezes acaba ficando muito teórico, né, e pouco prático. Sim. A faculdade foi boa, mas o mais importante para mim foi o contato com a cidade, com as pessoas, essa pegada, mais essa vontade de fazer com que a empresa continuasse crescendo. Né? O Rafa contou um pouquinho de como foi para ele entrar na empresa, e eu queria saber um pouquinho como foi para você, como foi a sensação, né? A gente sabe que a empresa então, pra gente, né? Começar assim do início. O primeiro que retornou foi o Bruno, né? Aí o Bruno, primeira coisa, ele já veio com esse ambiente meio lá da faculdade, né? Querendo botar tudo em prática. Também deve ter. Divisão de lucro, divisão de resultado, pererê. Eu falei, bacana, cara. E já querendo saber do salário dele. Falei, quanto que eu vou ganhar? Eu falei, é simples. Quanto é que eu gastava com você em São Paulo por mês? As contas são simples. Gastava X. Falei, não. Você não vai mais precisar pagar o aluguel. Então deduz o aluguel. Você não vai precisar pagar a alimentação. Deduz a alimentação. Então, o seu salário vai ser o dinheiro que eu pagava a sua faculdade. Se a empresa crescer, você vai ganhar alguma coisa a mais. Se a empresa não crescer, você vai ficar no 0 a 0. Vai ficar no 0 a 0. Tem molezinha não. Tá bom para você aí? Quero ver. Entendeu? E aí foi. Então, o Rafael, todos eles, quando voltaram da faculdade, a gente procurava, porque eles não tiveram, assim, tiveram vivência de empresa, mas não aquela coisa de conhecer. Porque o empresário,
Para você determinar que alguém faça alguma coisa, você tem que conhecer o que está fazendo. Com certeza. Para você mandar alguém fazer alguma coisa, você tem que dominar aquilo. Eu quero que faça assim, assim, assado. Aí o cara, pô, mas você é ditador. Eu falei, não, eu determino aquilo que eu quero. A empresa é minha, eu acho que deve ser feito dessa forma, tem que ser dessa forma. Já foi feito, Se, deu certo? já deu certo, já deu continuidade, se tivesse, já teria quebrado. Sim, com certeza. Então, você tem... Porque essas empresas antigas, assim, essa empresa não é antiga, como é que se fala essa palavra bonita? Longe, é uma empresa com longo tempo de vida, ela se torna muito fácil de você trabalhar, porque as regras são muito claras, o que pode e o que não pode. Isso é importante salientar. Entendeu? A empresa tem que ter uma cultura, né? Tem que ter a cultura, porque se você passar numa fachada da loja da Soldamac, se você vê outra lá no Caixa Pré, vai parecer que essa loja é da Soldamac. Entendeu? Agora tentaram mudar lá na Coronel, lá, mas já estão revendo alguma coisa. Ficou muito bonita a loja, mas já tem um barrado vermelho lá que tem que permanecer. Apesar de eu ser gremista, né? Apesar de eu ser gremista, tem que ter o barrado vermelho lá. Identidade, né? É a identidade da empresa, né? Sim, claro. E uma pergunta também muito importante, que eu acho que não é só a minha dúvida, mas também do pessoal que vai estar assistindo, é a pandemia. Né? A pandemia veio e nós, né, temos empresas físicas, sempre foi venda ali no balcão, recebendo cliente, né, entregando produto. E eu queria saber como é que foi essa mudança para vocês, como que está sendo, porque eu acompanhei, vocês fazem hoje uma venda online também, né, digital. Eu achei muito bacana, porque não é fácil, né, você sair do físico e ir para o digital. Então eu queria saber como que foi esse processo todo, né? Então, teve uma situação bastante interessante. Logo que começou a vincular essa situação de pandemia, que o pessoal precisava de máscara, precisava de material de segurança, eu disponibilizei todo o material que nós tínhamos dentro da empresa para o hospital universitário. Que legal. Um volume alto de material, e a gente acabou colocando na rede social aquela ação. Para nossa surpresa, isso foi no sábado à tarde que a gente entregou o material, fora de horário comercial, mandamos tudo que a gente tinha para eles. Para nossa surpresa, na quarta-feira, tinha mais recurso em caixa de doação do que a gente tinha feito a doação para o hospital. Que bacana. Nós tivemos que fazer complementação, comprar material que a gente já não tinha mais, fazer complementação. Mesmo assim, o prefeito mandou ir nas nossas lojas recolher o que ainda tinha, que não tinha mais nada. Tá brincando. Você vê o capitalismo ajudando, né? Concedendo os produtos, dessa auxiliando. forma. Agora, a questão da pandemia, por um lado, foi bom, porque acelerou, no nosso setor, a gente acelerou alguma coisa no comércio, cobrando um preço justo, vendendo uma máscara a R$ 2,60, R$ 2,80, que era o valor que era o normal, entendeu? Então, teve, assim, uma alavancagem. A construção civil não parou, o agro não para. E não pode parar, né? Então, o nosso Estado, assim, é privilegiado nesse setor, porque, infelizmente, falta incentivo do Estado para a industrialização de matérias-primas dentro do Estado. Entendeu? Esse é o maior pecado do nosso Estado. Toda a nossa produção, ela sai in natura. Mesmo a carne, por exemplo, que a carne que vai para São Paulo, muita da carne vai carne na carcaça. Não é uma carne já que poderia ser transformada aqui e agregar um valor maior. Entendeu? Então, o couro, soja, milho, tudo você poderia mandar proteína elaborada para fora. Você manda tudo in natura. Sim. Então, como é que você vai fazer? Vai parar como, né? Com a indústria moveleira, o que nós temos de indústria moveleira no Estado? Aí você fica vendo. Falta, assim, iniciativa, criatividade, desenvolver pessoas com vontade de pensar longe. Olhar para frente e dizer, tem como fazer. É um Estado novo, é um Estado jovem, mas que existem muitas oportunidades.
Então, aquela história, tem que ver o momento que o cavalo passa e montar no cavalo e dar continuidade e buscar novos horizontes, né? Infelizmente, a gente tem uma população muito pequena, né? Sim. 2.300.000, 2.400.000 habitantes, Sim. 77 municípios, que não deveriam, uma boa parte não devia nem existir, porque não se auto-mantém, né? Sim. E pegando essa fala do senhor do cavalo andando, eu sei que a empresa teve um pulo, uma evolução muito grande, né, num curto intervalo de tempo. Não foi tão curto, né, bicho? A coisa começou a desenvolver forte a partir de 2000. 2000. 99, 2000, 2001, porque em 2001 nós já tínhamos tinha 2 lojas em Campo Grande, tinha uma loja em Dourados e uma em Maracaju. Mega loja. Não sempre foram lojas pequenas. Eu particularmente, eu não gosto assim de lojas muito grandes, porque infelizmente, infelizmente quando você abre a loja, uma loja muito ampla, você tem que ter segurança, tem que ter gente monitorando dentro da loja, porque infelizmente os mesmos costumes que os políticos têm, clientes também, alguns maus clientes têm. Então quando você abre o produto no troço, e aí começa a acontecer umas coisas desagradáveis dentro da loja. Está preparado, né? Uma pessoa bem vestida, bem bacana, com roupa bacana, escondendo coisa dentro da calça. Então, tudo é situação desse tipo. Como eu estava falando, então, aí 2002, 2003, a gente abriu São Gabriel e Chapadão. Então, já tinham 6 unidades. Certo. E de lá para cá que foi assim, mais transformação de lojas, né? Um investimento maior numa loja, construção de uma loja nova em Dourados, uma loja ampla também. Sim. E aí o Rafael pegou o bonde andando, o bonde no trilho. É isso que eu ia perguntar, como que está sendo essa transição? Tem saído um pouco mais da empresa? Como que está sendo isso? Não, a transição é basicamente simples, né? A gente não quer inventar a roda, né? A empresa vinha rodando bem, a gente busca fazer melhorias, arrumar. O Léo comentou, por exemplo, da internet, hoje tem um site, né? Da questão de fluxo. A gente sempre trabalhou muito com entrega, telefone e e-mail. E continuou, até fortaleceu nessa questão. A questão de fluxo é complicado, mas a gente não foi tão afetado, ainda bem. O Augusto falou, os nossos clientes, eles não pararam. O agro, a indústria, a construção civil. Então, aí foi bom no sentido econômico, continuou bom para a gente, e sempre trabalhando, sempre buscando se movimentar para continuar crescendo. Abrimos, desde que eu e o Bruno chegamos, a Solda Marca abriu mais uma loja, fez várias reformas, expandiu, o faturamento também vem crescendo, vem numa crescente. Temos planos de expandir mais a empresa, né? Expandir o nosso centro de distribuição, mas sempre com o pé no chão. A gente busca não pegar recurso fora, recurso em banco, né? E sempre com o pé no chão para pagar sempre as contas, sem ter um desespero, sem ter alguma coisa. Não existe outra fórmula, né? E uma coisa muito importante assim, vale para vocês, são empresários, a gente que está no mercado há muitos anos, é a credibilidade que o teu cliente tem na sua loja. Saber que você não compactua com coisa errada. Que você não vai lá assediar o comprador do cara para comprar de você. Você vai e oferece o seu preço for favorável, ele compra. Ou ele vai negociar com você, se ele é simpático à sua loja, ele vai falar, Augusto, eu tenho um preço um pouco melhor, dá para você fazer alguma coisa? Você vai até o seu limite. Agora, o que a gente jamais, qualquer empresário que seja, é não compactuar com coisas erradas de um comprador querendo pegar propina para comprar de você.
Porque a partir do momento que esse mau comerciante começar a pagar o salário do comprador do outro, está prejudicando o outro colega dele que está gerando emprego. Então, ele vai afetar o patrão dele. Entendeu? E tem histórias em Campo Grande que o cara conseguiu quebrar o patrão. Uma empresa grande que produzia equipamento agrícola, o cara quebrou o patrão fazendo esse tipo de coisa. Isso é importante porque, como já dizia o jingle, né? A mais profissional. Exatamente. E eu gostei muito que vocês não mudaram, né? Eu estava mostrando pro Daniel, e isso daí desde o início, né? Não sei quando foi que começou esse merchandising, né? Esse marketing. Isso aí foi lá por volta de 97. E fica na cabeça até hoje. 97, né? Interessante. Esse jingle fica na cabeça e a gente fala sobre a MAC e já vem as palavras de confiança, de credibilidade, de profissional. Então, exatamente. Isso daí é a imagem que a gente procura, não só procura passar, como a gente pratica. Com certeza. Não é entendeu? Só na teoria, né? Exatamente. Às vezes acontece de um cliente ir na sua loja e comprar um equipamento e de repente por mau uso ou por negligência, ele acaba estragando o equipamento. E eu prefiro pegar e devolver o dinheiro para ele do que eu ter que ir para o Procon. Soldamac é uma loja que raramente a gente vai uma vez por ano para o Procon. Se o cliente estiver insatisfeito, não estou satisfeito, eu queria trocar por outro. Eu devolvo o dinheiro para ele, mesmo pagando o cartão no que for, eu peço para devolver o dinheiro e peço para não perder a nossa amizade, que ele compre o mesmo equipamento na loja do concorrente. Exatamente. Porque ele vai acabar dando problema no equipamento e vai vir me incomodar de novo. Então deixa ele comprar em outra loja. Legal. Sim. Entendeu? Porque às vezes a gente fica brabo na hora, fica nervoso, porque pô, vou ter que pegar uma... É melhor, porque hoje se você tiver que contratar o Roberto Oshiro para ir lá no Ministério do Trabalho, ele vai cobrar 2 contos, vai ficar mais caro do que trocar o equipamento. Aí já não dá, né? Não vai. Já não. Dinheiro, Leva o dinheiro de volta. E a imagem continua sendo. E a calma, exatamente. Mas é isso, e só para finalizar, eu queria saber como que está sendo essa sucessão, né? Como que foi? Eles estão encabeçando algumas áreas, por exemplo, de marketing, né? Você comentou... Só complementar, uma outra pergunta que tinha feito, como é que é? Para os outros, tudo é fácil, né? Hoje veio o Augusto bem, tá fácil, vamos dizer, cresceu até rápido e tal, mas não veio as buchas, né? Sim. Por exemplo, o Rafael pegou o bonde andando, o bonde está indo. Só que você suceder aí 11 lojas, 250 funcionários, às vezes nem todo mundo, você chega, filho do patrão, aí porque é o patrão, não conhece, não é bem assim, não conhece, fala, não faz, mas é uma responsabilidade bem grande e mostrar serviço. Cada um está numa área, né, principalmente. Tem que mostrar o serviço e o resultado, porque só o resultado para Isso é um ponto legal. Mostrar, de fato. Isso é um ponto legal porque é uma coisa que a gente estava conversando ultimamente no CJI aqui, que é justamente isso. Você não basta ser o filho do patrão, né? Você tem que mostrar serviço, tem que mostrar que você é capaz daquilo. E quanto maior a empresa, mais difícil é de ser capaz para aquilo, né? Então, com certeza, o desafio é maior. O desafio é muito maior. Imagina, 11 lojas. Mas assim... Pegar um monte, tem um lado muito bom e tem um lado bem puxado. Porque foi atrás do prejuízo, né? Chegou a esse tamanho com 30 anos de empresa. Eu peguei esse bonde, um bonde grande para tomar conta. Mas o importante assim também é fundamental no nosso trabalho. Nós privilegiamos muito o primeiro emprego. A gente gosta de pegar pessoas novas que venham para dentro da empresa sem vício, que comecem lá no estoque aprendendo a conhecer parafuso, conhecer ferramenta, conhecer um compressor, um multímetro, todos de um nível laser, para ele criar uma bagagem no estoque. Quando ele começa a se destacar no estoque, a gente começa a ir puxando ele para mais próximo de outras áreas. Normalmente o primeiro caminho é a área de vendas.
Por quê? Porque ele já passou ali 4, 5 anos aprendendo sobre o produto. Então ele já vem com uma carga bacana. Dos nossos coordenadores de loja, dos 11, praticamente 9 foram formados dentro da empresa. Legal. Isso é ótimo. Para você ter uma ideia, tem um coordenador que tem a 4ª série colegial e anda de Honda Civic. Com a 4ª série colegial. Mas Como que foi, né? como que foi? Credibilidade. Isso não se compra, né? Não é faculdade que te dá credibilidade. Às vezes o cara tem uma puta de uma faculdade, 3, 4, 5, mas é um puta de um pilantra. É legal de falar que não vamos deixar de estudar, né? Não Porque é? às vezes o pessoal está assistindo a gente e fala, não, larga a mão. Agora que eu vou largar, já vou trancar a faculdade. Mas a credibilidade é fundamental. Entendeu? E começar a trabalhar cedo. Organização dentro de casa. Sim. O cara que... O bom filho arruma a cama para deitar. Não precisa esperar a mãe arrumar a cama, né? Sim, disciplina, né? Sente uma indireta. Mas Então, é A verdade. responsabilidade vai crescendo, vai criando. Às vezes não adianta você cobrar de uma formiga que faça tal coisa. Às vezes o tempo vai passando, na hora que a água bater na bunda, o sapo Ou tem que você pular. aprende ou vai ter outro que Ou vai, não tem. Porque querendo ou não, a empresa é uma escola. Vai. Você aprende muita coisa. Vai aprendendo no dia a dia. Tudo na vida da gente é disciplina. Sim. Você quer caminhar, você acorda, você vai fazer a tua higiene bucal, você vai lavar seu rosto, você vai dar sequência no dia. Se você trabalhar direitinho, você vai ter progresso. Se você chegar no final do dia sem produzir nada, você vai estar devendo. Então o negócio é produzir. Perfeito. E empreender. Perfeito. E ter coragem. Comércio não é para cara que não tenha coragem, não. Isso Não é fácil, né? Não. Eu acho que é isso aí, né? Acho que Você tem que ser determinado, ter coragem e focar naquilo que você quer, né? Foco, determinação, obstinação. Às vezes você... Você vai ter, né? Hoje, por exemplo, eu tenho meu neto, filho do Rafael. A atenção que eu dou para o meu neto, eu nunca dei para eles. Porque eu não tinha tempo, eu tinha que trabalhar. Chegava em casa cansado, nervoso, brabo, conta para pagar, sem dinheiro. E depois vão falar que foi sorte. Aí depois vão falar que foi sorte. Hoje eu vou lá e brinco com ele 9 horas da manhã, 4 horas da tarde. Sem preocupação, porque já tem gente que Não, né? deixa que eu cuido do filho dele. Eu vou estragar. Com certeza. mas é isso aí. Né? A gente agradece a oportunidade de vocês terem vindo aqui, né? Acho que foi um tempo muito legal, foi uma conversa muito boa que a gente teve. E contando um pouquinho da história de vocês, né? E é isso aí. A gente agradece. E convidar realmente esses jovens empresários que têm interesse em conhecer a empresa e visitar, entendeu? Com certeza. O tempo da gente é corrido, mas sempre vai ter alguém lá, se o Rafael não tiver disponibilidade, se eu estiver por dentro da loja, eu vou dar atenção, senão a gente encarrega alguém para Conhecer os processos. para conhecer alguma coisa, saber como é que funciona. Muito legal. E a Soldamac é uma empresa humilde. A gente preza pela humildade, pela dignidade, pela seriedade, por todas as coisas boas, entendeu? É uma empresa grande, mas familiar, né? Tradicional. É familiar, mas tem um pai que cobra. E tá Tem um pai certo. que cobra pesado. E essa cobrança que é o diferencial, É. né? Não está aqui à toa, não. Manter a empresa em pé depende de muita determinação mesmo. Isso aí. Obrigado pelo tempo de vocês, então. Obrigado a vocês. Foi um obrigado prazer pelo convite. Foi um prazer trocar estar essa aí. ideia e conhecer um pouco mais da Soldamac. Maravilha. A gente que agradece aí a oportunidade de estar com vocês e estar dividindo com esse pessoal que deseja empreender no estado aí um pouco daquilo que a gente passou na vida, Isso né? Bacana. Maravilha.